Fala pessoal, agora vai. Tudo bem? A aula de hoje eu vou deixar gravado, tá? Eu não vou estar presencialmente com vocês, infelizmente. Na sexta-feira a gente vai estar junto aí, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês a resolução dos exercícios, tá? Então, depois vocês podem estar conferindo se vocês acertaram os exercícios que eu deixei para vocês fazerem, ok? Então, vamos lá. Compartilhar os exercícios. Muito bem. O primeiro exercício aqui. Em um recipiente de 5 litros, a uma temperatura T, são misturados 5 mol de CO e 5 mol de H2O. Quando o equilíbrio é atingido, coexistem 3,325 mol de CO2 e 3,325 mol de H2. Calcule o valor de Kc na temperatura T para o equilíbrio CO gás mais H2O, dando CO2 mais H2 hidrogênio, certo? E dá algumas alternativas aqui. Obviamente, você tem que achar e ver qual que dá certo. Qual que está a alternativa correta. Ok? Vamos pegar a caneta aqui. Essa corzinha mesmo. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, a gente tem que estabelecer uma constante de equilíbrio, né? Uma das primeiras coisas que é mais importante é fazer a constante de equilíbrio. E aqui a gente está notando que está tudo 1 para 1, tá certo? É 1 mol para 1 mol, reage com 1 mol para 1 mol. Então, a primeira coisa seria a constante de equilíbrio, né? Então, eu vou começar aqui definindo a constante de equilíbrio. 1 mol dos produtos e 1 mol dos reagentes, tá? Quem são os produtos, quem são os reagentes, ó? No caso, os produtos são CO2 e H2, certo? E os reagentes CO e H2O. Então, a constante de equilíbrio, o que é a constante de equilíbrio? Os produtos dividido pelos reagentes, né? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Isso é a constante de equilíbrio. Se tiver mais um produto e mais um reagente, a gente multiplica. E se tiver alguém na frente, que é o número de mol, a gente eleva, tá? Então, eu fiz aqui, ó, produtos, CO2 e H2, né? Vamos ver se está certo. CO2 e H2. Concentração do CO2 vezes a concentração do H2. Quem são os reagentes? CO e H2O. Quem são os reagentes? CO e H2O. Todo mundo elevado a 1, porque não existe, é tudo 1 para 1, né? O número de mol de cada espécie participante é 1. Então, aqui ficou tudo 1. Então, eu não coloquei 1, eu só deixei, eu omiti 1, tá? Embora a gente saiba que 1 está aqui elevado a 1, é ele mesmo. Então, não precisa colocar. Feito isso, eu fiz essa tabela aqui, ó. Eu coloquei as espécies e coloquei a concentração inicial e a concentração final, tá certo? Então, eu comecei pelos reagentes, ó. CO, início 5, H2O, início 5, CO2 e hidrogênio no início 0, tá? Quando você começou a reação, no instante 0, não tinha nada de produto, tá? E quanto sobrou no final? Bom, o que foi consumido de CO, o que foi consumido de H2O e o que apareceu de CO2 como produto, tá certo? Isso foi dado pelo exercício. Foi dado e foi dado, tá certo? E como a gente acha o que foi consumido, né? Ah, é só tirar um do outro, dá. Não, não é fazer direto, tá, gente? A gente tem que ver certinho, tá? Não pode fazer direto, assim, vou subtrair. Não é assim, tá? Você tem que realmente fazer os cálculos. Nesse caso aqui é 1 para 1, tá? Então, vamos lá. Quanto consumiu de CO? 1 mol de CO está para 1 mol de CO2, tá certo? X mol de CO
está para 3,325 mol de CO2, tá? Que foi o que foi produzido. Então, eu tenho essa informação do que foi produzido e tenho a relação estequiométrica. 1 mol para 1 mol, tá? Então, o X vai ser 3,325, é o mesmo daqui, certo? É o que foi consumido. Ora, se eu tinha 5, consumiu 3,325, sobrou 1,675, tá, de CO. Como eu acho do H2O? Mesma coisa. 1 mol de H2O está para 1 mol de CO2 produzido. X mol de H2O está para 3,325 mol de CO2 produzido. Note que eu só usei o CO2 para fazer. Eu poderia ter usado o H2? Poderia ter usado o H2, sem problema, tá? Mas eu usei o CO2. Se usasse o H2, ia dar no mesmo. Então, X, eu cheguei em 3,325, que é o mesmo que eu cheguei aqui para o CO2, tá? O consumo de H2O e o consumo de CO2 foi o mesmo, e eles valeram 3,325. Então, eu tenho que, se ele consumiu 3,325, eu tinha 5 menos 3,325, sobrou 1,675. Beleza, agora eu tenho todos os números, eu tenho os 4 números aqui, e aí eu posso aplicar os 4 números na constante que eu já defini anteriormente, tá? Então, os produtos aqui, 3,325 vezes 3,325, e os reagentes 1,675 vezes 1,675, que dá 11,00556 e 2,8056, que dá 3,94, que é a alternativa E. Quem respondeu a alternativa E, parabéns, é isso aqui. Essa seria a resposta certa. O exercício 2. Analise o diagrama que mostra as variações de concentração de mol de NO2 e N2O4, até atingir um equilíbrio, dado pela equação 2NO2 dando N2O4, tá certo? Determine a alternativa que dá o valor correto de Kc. Bom, primeira coisa é definir a constante. A constante de equilíbrio para essa equação vai ser os produtos dividido pelos reagentes. No caso, N2O4 dividido por NO2 ao quadrado. Por que NO2 ao quadrado, gente? Da onde veio o 2? Aqui, ó. Então, 2 na frente. Então, ele sobe elevando aqui nessa expressão matemática. Tá certo? Depois, achar o final. Quanto tem no início e quanto tem no final. No início, a gente tem o NO2, tá? A gente tem 4. Olhando aqui o gráfico, ó, 4 inicial de NO2. E no final a gente tem 2, ó. 4 desce para 2, ó. No final, aqui no equilíbrio, a gente tem 2. Então, ficou 4 e 2. Aqui no início não tinha produto, tá aqui, ó, na origem, 0, tá? 0, 0. E no equilíbrio a gente tem 1. Então, é 0 e 1. Então, o resultado aqui a gente tem, que nos interessa, é o finalmente. A gente tem 2 de NO, 2 no equilíbrio, e 1 mol de N2O4 formado, tá certo? Então, substituir, N2O4 é 1, então ficou 1, e NO2 é 2, elevado a 2 deu 4, tá? Então, ficou 1 quarto, dividido, deu 0,25. Quem respondeu 0,25, alternativa A, acertou, tá? A de acerto. Brincadeira, tá? Acertou. Beleza. Brincadeiras à parte, né? Aí a gente tem o terceiro exercício. Após calcular o valor de Kc para o exercício anterior, calcule o valor de Kp também, considerando uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, dado constante do gás, 8,2 vezes 10 menos 2 ATI, tá? Aí a gente tem essa expressão, Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. É uma expressão que dá medo, mas é muito fácil, tá, gente? O ΔN é a variação do número de mol. Então, a gente tinha a expressão lá, que era a equação anterior, que é 2NO2, dando N2O4. Vou escrever ela aqui, ó, 2NO2,
dando N2, N2O4, tá? 2N2 dando N2O4. Eu tenho 1 aqui e tenho 2 aqui. Qual que é o delta N? Somatória do número de mol do produto menos a somatória do número de mol do reagente. Como só tem um produto e um reagente, vai ficar 1 menos 2. O delta N vai ser igual a menos 1, tá certo? Então, a gente tem todas as informações que a gente precisa. Ah, a temperatura. Temperatura em Kelvin, tá? Não é em Celsius. 1 grau Celsius, 1 grau Kelvin, desculpa, 0 grau Kelvin é 273, tá? E 25 graus, a gente soma o 0, que é 273, mais 25, chegando em 298. 298. Tá um pouco difícil de escrever aqui, tá? 298, tá? Que é o que tá aqui, ó. Aqui eu coloquei 298 vezes 10 a 2, tá? Por que que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho 10 a menos 2. Eu preciso de alguma coisa para eliminar esse 10 a menos 2. 298 é a mesma coisa que 2,98 vezes 100, né? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, 10 a 2 é 10 mais 2 zeros. Então, o 2 é o número de zeros do 100 aqui. 8,2 vezes 10 menos 2, vezes 2,98 vezes 10 a 2, ou seja, vezes 100, tá? E aí eu tenho o delta N menos 1, eu coloco o menos 1 aqui, tá bom? Antes de eu rearranjar isso, eu já posso de cara fazer isso. Eu corto esse 2 aqui e corto esse 2 aqui. Chain e chain. Cortei os dois aqui. E ficou só 8 e 2 e 2,98. Beleza. Só que todos esses caras, esses camaradas, eles estão elevados a menos 1, tá? Então, significa que eu tenho que passar ele para baixo dividindo, tá? Então, vai ficar 0,25 dividido por 8,2 vezes 2,98 elevado a 1, tá? Que eu posso até omitir. Tá? Então, 0,25 vezes dividido por 8,2 vezes 2,98, que dá 24,436. 0,25, 24,436 deu 0,0102. Quem acertou, chegou nessa resposta, meus parabéns, tá? Então eram esses 3 exercícios para hoje, para vocês aí, então aí as resoluções para vocês darem uma olhada. Era só isso, tá, gente? Eu vou ficando por aqui hoje. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? Até sexta-feira, pessoal. Tchau, tchau.